Tem um ditado, Alexandre, muito conhecido, né, que é muito falado, né, que é assim, de médico, poeta e louco, todo mundo tem um pouco, né? E eu acho que mais preciso seria assim, de médico, poeta, psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco. Isso acho que se aplica assim, especialmente à figura do escritor, porque a própria vocação do escritor é uma curiosidade, um desejo de compreender as motivações humanas, a natureza humana, né? Então, eu lhe pergunto assim, que dica você daria para quem escreve, para quem está aí nessa jornada do escritor, para aprimorar seus conhecimentos em psicologia, sem necessariamente ter que fazer uma formação em psicologia? Tem algum atalho aí, como é que a gente pode cortar o caminho? Uma sociedade imediatista, né? Vamos ao que interessa. Isso é muito difícil, né? Eu estava lendo o livro do Frei Beto, chamado O Ofício de Escrever. Não sei se você conhece esse livro. Não cheguei a ler, mas já tenho vontade de ler. É um livro chamado Ofício de Escrever. E ele estava falando das sugestões que ele dá justamente para quem quer escrever. Então, mas eu acho que depende muito do tipo de literatura que você queira desenvolver, né? Porque eu acho que hoje a grande obsessão é o livro de autoajuda, né? O livro de autoajuda ele é um livro que é quase que um livro de receitas, né? E aí eu vejo assim, pessoas meio entrando até na filosofia mesmo. Eu vejo hoje como que isso se tornou um marketing existencial, assim, né? Tem um tipo de um receituário. E tem muito, não sei se na filosofia, o pessoal vem retomando um tipo de leitura sobre a vida boa, o que é o bem viver, né? E eles vêm fazendo um tipo de releitura desse bem viver adaptado aos tempos modernos, assim, a esse tempo mais imediato, assim. E é muito difícil você ver ali de que você tirar o bem viver de uma tradição grega que tem um fundamento ético, né, de um homem que é um homem crítico, é um homem confrontativo, para um tipo de receituário. Então você vê até filósofos assim meio que um pouco tentados a entrar numa linha mais desse receituário. Eu corroboro um pouco com a ideia assim de que um escritor ele precisa, ele na verdade ele tem que se haver primeiro com o seu próprio desejo. Eu acho que qual é o seu desejo? É uma pergunta. Você vai escrever para quê? Para ficar rico? Para vender livro? Para impressionar tua mãe, teu pai? Para você impressionar você mesmo? Qual é o teu desejo? Assim, né? Porque eu acho que isso é um primeiro ponto muito importante. E aí, como na psicologia, se você quer ter algo mais profundo ou quer algo mais imediato, mais raso, enfim, você tem um compromisso estético com o que você escreve, do ponto de vista de ter raízes, ou se isso você não está preocupado com raízes de porcaria nenhuma, enfim, né? Então tem muitos questionamentos em relação a isso. Como nós estamos falando de uma boa literatura, estou acreditando que nós estamos falando de uma boa literatura, o Frei Beto tem um capítulo nesse livro que ele fala que o escritor tem que escrever com as suas entranhas. Então, isso é bem interessante, eu acho. Assim, é preciso parir algo que tenha um nível de maior profundidade. E aí ele diz, não é possível fazer isso sem ralar, tem que ralar. Está entendendo? Porque eu acho que você escreve no que você escreve num nível assim, porque você também está fazendo um tipo de revelação de você mesmo. Ninguém escreve sem se denunciar.
Verdade. Em tudo que você escreve, você está se denunciando, consciente ou inconscientemente, você está se denunciando. Então, no que a sua escrita é também a sua revelação, consciente ou inconsciente. E aí eu acho que a leitura, o estudo, a leitura, assim, né, eu acho que é tão importante, né? Tem o Ítalo Calvino fala porque ler os clássicos, né? Que a gente até se deparou com essa questão no livro que você se referiu, né? Porque os clássicos eles falam um pouco dos universais da alma. E mesmo que nós, assim, eu acho que nós estamos carentes um pouco dos universais. Algo que tenha uma validade em diferentes lugares, assim, que nos ajude a se reconhecer extraterritorialmente. E, embora nós estejamos situados dentro de potências existenciais, levando em conta a questão do desejo, da singularidade, né, tudo isso, assim, essas formações estéticas, mas eu acho que o grande deserto hoje estão nos universais, e os clássicos apontam para os universais. E acho que isso nos faz muita falta, porque se nós tivéssemos, assim, talvez uma consciência mais profunda nos universais, nós poderíamos entender melhor as potências singulares, assim, porque também corre o risco da gente ficar com um somatório de mais um, e isso vai implicar em qual será a construção dos novos elos, né? Uhum. E a beleza dos universais, eu acho que o universal não é uma afronta. Tá entendendo? Assim, eu não vejo isso como uma afronta, pelo contrário, eu acho que nós podemos ter universais, assim como a questão de Deus. Eu acho que Deus não é uma afronta. Para mim nunca foi e nunca será uma afronta. Eu acho que Deus é uma beleza, é um sublime do universal, é um elo de ligação planetária, entende? É uma consciência mais profunda entre os humanos. Então não tenho isso como uma afronta, tá entendendo? E a gente recuperar uma literatura que nos repotencialize os universais de uma forma mais saborosa, eu acho que isso é muito importante, assim, para esse momento, né, que nós estamos vivendo, assim. A consciência de um elo mais universal, assim, do todo, né? Não de um todo acachapante, teológico, opressor, não, mas de um todo, uma coisa totalizante, assim. Não homogêneo, mas holístico, né? Digamos assim. Exato, sem dúvida. Você falou uma coisa, Alexandre, que reverberou assim muito profundamente, né? De tudo que você escreve, você se revela, né? E o momento assim, compartilhar assim, na minha jornada como escritor, o momento que eu tomei consciência desse fato foi um momento de transformação do que eu estava buscando na literatura, né? Eu percebi que eu tinha um propósito, uma estrutura da história que eu estava contando ali, na superfície, mas que a minha revelia ia acontecer uma outra narrativa daquela história que eu estava contando, que dizia profundamente nas minhas questões mais existenciais, né? E a partir do momento que eu tomei consciência disso, eu percebi que ser um escritor é uma maneira de me conhecer, é uma maneira de saber o que eu estou fazendo aqui, de saber o meu lugar no universo, né? E a partir daí eu assim, ressignifiquei minha literatura e hoje, de uma forma mais consciente, né, eu busco, na minha literatura, uma maneira de me tornar uma pessoa melhor. A cada dia, a cada página, e com sorte que eu possa ajudar os leitores também. Se der sorte, mas o meu compromisso é comigo. Muito legal. Deixa eu te falar uma coisa em relação a essa questão da literatura, que no outro dia eu escrevi um pouco sobre isso, que é o seguinte: eu acho que existe um livro, e é um livro figurativo, assim, quando eu penso, por exemplo, na minha vida, eu tomo a minha vida como um livro, não só do ponto de vista da biografia, mas no sentido vivencial.
mas para onde as forças da minha vida me levam nesse momento, para onde eu sinto que as forças estão me levando, porque eu me sinto indo. Então, eu estou num trânsito, eu me sinto dentro de um trânsito, assim. Para onde o enredo está conduzindo, né? O enredo da história está conduzindo. Isso, assim. Né? Então, tem esse trânsito. Agora, quando eu leio um livro, é como se esse livro, que eu chamei de um livro arquetípico, ele se ilustrasse pelos livros que eu leio, como se em cada livro que eu leio me desse um termo, tá entendendo? Como se fosse assim, ou um parágrafo, ou uma frase, ou mesmo um capítulo do livro da minha vida, dessa vida que eu vejo como um movimento que está acontecendo, aonde eu estou num trânsito entre a memória biográfica, de um modo como tudo foi, e vejo, né, assim, ilustrações importantes dessa memória, encontro, e também do modo para onde a vida está indo, que aí já não é tanto na ordem de uma memória, mas na ordem de um devir, de um fluxo que se abre. Está entendendo? Assim, e esse trânsito é entre uma memória de coisas que podem ser identificadas e de um fluxo de palavras que ainda não existem, assim, mas que, quando eu leio um livro e encontro um termo desse fluxo, desse devir, isso é uma coisa, um encontro muito feliz, entendendo? Assim, um encontro muito feliz, assim, caramba, que incrível, assim. Então, essa é como se aí mais uma página desse livro pudesse ser virada, aí eu já posso passar para entende, assim, é um livro à procura das suas... Ele potencialmente está à procura das novas palavras. Então, viver isso é uma coisa muito legal, assim, de poder, assim, a cada livro eu encontrar uma palavra, ou encontrar uma frase, ou mesmo um capítulo, assim, dessas palavras que estão sendo potencializadas nesse livro arquetípico, que aí é o livro que pertence ao fluxo da minha própria vida, assim. Eu tenho essa viagem também, sabia? Eu até vejo as pessoas que fazem aquelas listas, a lista para o ano todo, a lista de leitura. Eu acho até válido, né? A pessoa tem uma disciplina, mas eu, pessoalmente, gosto de deixar um pouquinho ao acaso, digamos assim, porque eu sinto que os livros vão chegando. Na hora que você precisa daquela informação, ele vai chegando. Então, eu fico sempre receptivo para novidade, alguma coisa que aparece do nada, assim, não, vou ler isso aqui agora. Né? Porque muitas vezes eu percebo que ele traz aquela mensagem que eu estava precisando, ou alguma descoberta, ou até alguma profecia do que eu vou viver mais para frente. Né? Acho a gente abrir a nossa receptividade interna, né? Para captar esse tipo de mensagem, eu acho que é um caminho de muitas aventuras. Com certeza. Com certeza, querido. Querido, eu queria te assim, fazer uma pergunta mais assim, específica, uma pergunta mais técnica, né? Que é uma coisa que todo escritor se interessa muito, né? Porque quando você vai escrever um romance, um conto, uma das partes mais desafiadoras, né? É você traçar o que é chamado o perfil psicológico dos personagens, né? E, assim, tem não precisa obrigatoriamente seguir determinada linha de psicologia, mas existe um certo consenso de que quanto mais elaborado for, mais minucioso for esse perfil psicológico, mais fácil seria, supostamente, o trabalho daí para frente de você fazer a história acontecer, né? Primeira pergunta, se você concorda com isso, se o perfil psicológico, traçar um perfil psicológico ajuda ou atrapalha na escrita de um romance ou de um conto. E, assim, para quem gostaria de fazer um perfil psicológico, que sugestões você faz? Como é que a pessoa pode se instrumentalizar para fazer um perfil psicológico de um personagem? Essa ideia, assim,
de um perfil psicológico é interessante, né? Porque, na verdade, você pode fazer um perfil psicológico e ele não ter vida nenhuma. Ele ser muito bem assim definido e ele não ter vida nenhuma. Verdade. Então, eu acho que você pode ter, assim, eu acho que para tudo que a gente vai fazer, a gente tem um certo esboço, né? Até assim, colocar de outra forma, já um fascínio que eu tenho, né? Em algumas histórias que eu percebo, que o escritor ele conseguiu assim dar uma vida tão intensa ao personagem, aí não seria exatamente um perfil psicológico, mas aquele personagem está tão vivo que a impressão que eu tenho é que ele não inventou, o escritor não inventou nada, ele soltou o personagem no mundo e começou a escrever o que o cara está fazendo. Porque você sente tanta vida pulsando ali que é realmente uma reprodução da vida, né? Como a gente consegue alcançar um resultado tão magnífico com a ajuda da psicologia? Então, tem um analista junguiano e tem um conceito, existe um conceito chamado IMA na psicologia junguiana. IMA é HI2MA. Esse conceito, quando eu me deparei com ele a primeira vez, eu fiquei um pouco impressionado com ele, assim, porque ele não é uma imaginação, não é uma alucinação e também não é uma imaginação assim, tipo consciente, no sentido voluntário de que eu vou imaginar isso. É como se fosse uma outra via de algo que se põe e vai se pondo na sua frente, mas aquilo vai se pondo na sua frente com tanta vivacidade, como se aquilo ganhasse vida própria. E ele usa o Petrarca e o Dante, o Petrarca com a Laura e o Dante com a Beatriz, assim. Como que, através dessas criaturas, os caras conseguiram... O Petrarca fez um ativo participante do Renascimento e o Dante escreve em homenagem a Beatriz dentro de uma visão tão incrível que não é ele diz que esse é o fenômeno da IMA. Ele é um modo como algo se põe tão presente na sua frente, tão vivo na sua frente, que você já não sabe mais se você é o autor ou se você é o personagem, assim. Porque é como se aquilo tem tanta força sobre você que você, de repente, se sente a serviço daquilo, daquela presença viva, como se você fosse um tipo de um escriba daquela vidência que você está tendo naquele momento, que faz com que você escreva, e fora até de um juízo crítico, assim, você quase como se estivesse testemunhando uma revelação, né? Então, esse fenômeno é um fenômeno muito incrível, porque realmente, né, tem personagens que você lida assim, caraca, como que isso tem muita vida demais, assim. E eu acho que o grande barato, embora você possa ter assim, traços identificatórios, mas é onde o personagem, ao ter vida, ele tem contradição, ele tem altos e baixos, ele tem algo grotesco, tem algo sobre... Ele conjuga as polaridades de uma forma muito viva nele. E eu acho incrível pessoas que conseguem conjugar as polaridades de uma forma viva. Porque acho que elas rompem com essa coisa de que eu sou bonitinho, eu sou feinho, eu sou certo, eu sou errado. São pessoas que são intensas. Né? E acho que a literatura ela precisa ter intensidade. Porque se não tiver intensidade, ela vai ser... Entendeu? Assim, ela tem que ter intensidade.
E é preciso que haja afecção, no sentido do Spinoza. Quer dizer, alguma coisa precisa me afetar, precisa despertar minhas paixões, sejam paixões tristes ou paixões alegres, não interessa. Mas isso tem vida. E eu acho que a literatura ela é isso, a expressão de uma vida. Por isso que eu acho que a questão do perfil psicológico, você pode ter isso por conta, assim, de alguns ensaios, de algumas indicações gerais, assim, como se fosse um tipo de ordenação prévia. Mas se você prender, quando você começa, o personagem ele precisa se libertar. E aí ele que começa a dizer para você qual é o perfil psicológico dele, não é você que vai ficar dizendo qual que é o perfil psicológico dele, senão você é o dono do personagem. O personagem, se ele ganhar vida, ele se emancipa e você vai ser um tipo de um médium que vai psicografar o que o personagem está mandando você escrever. Inverte a ordem. E essa inversão da ordem, eu acho que ela é muito importante. Né? Em muitas vivências, a gente, em vivências xamânicas, por exemplo, acontece isso. A partir de um certo momento, você perde a autoria. E quando você perde, você sai dos limites da autoria, você aquilo ganha uma vivacidade, ganha um ineditismo, uma imprevisibilidade quase orgástica aquilo ali. Então é um momento muito profundo, assim, muito mágico, né? Então é os limites, assim, é onde você sai dos limites de razões mais estabelecidas e se joga no campo dessas excitações, né? Que aí tem a ver com a IMA, é o modo como as presenças vivas comparecem, os seres vivos comparecem de uma forma viva. E esse é um mundo mágico, né? Onde os seres se encarnam na forma de presenças vivas, né? E você se torna um escriba dessas presenças, assim, enfim. E ali tu vai naquela viagem, ali tu fica num transe. Você chega até a estar em transe, né? Assim, dentro daquela... Caraca, por onde eu fui? Mano? Aí quando você volta, você diz, que é isso? Que viajão é esse? É o gozo da literatura, né? O gozo supremo da literatura. Exatamente. Oh, querido, assim, é tão complexo e tão cheio de possibilidades de traçar um perfil de seres humanos, né? Então, eu quero lhe perguntar assim, se a gente for em outro nível, é possível, assim, por exemplo, tem muita gente que escreve assim, literatura fantástica, ficção científica, né? Então tem que lidar com seres de outro planeta, seres de outras dimensões, né? Seres não humanos. E aí eu pergunto assim, sob o olhar da psicologia, né? Como é que a psicologia pode ajudar um escritor numa situação dessa? Como é que uma mente humana pode conceber o inumano? Como é que a gente pode chegar nesse lugar onde a gente não sabe nada a respeito, né? Eu acho isso muito difícil se você é uma pessoa que a sua mente, né, ela é pouco afeita ao modo mais especulativo, se você se você proíbe a dimensão especulativa da sua mente, se você é uma pessoa mais os guardiões da sua mente primam pelo modo mais racional, pelo modo mais lógico, racional, e eu acho que é muito difícil você poder fazer viagens nesse nível, né? Eu acho que isso são para pessoas que suportam ficar fora do domínio desse guardião e se lançar num nível mais especulativo, né, que é uma frequência do abstrato. Como você pode frequentar o abstrato, né? E o nível especulativo, ele tem muito valor. Eu acho que ele tem muito valor. Ele pode levar coisa nenhuma, você pode especular coisa nenhuma e não chegar a lugar nenhum. Mas se você suporta isso, se você
tem afinidade, né? Se você aposta, eu acho que você se torna um tipo de um intérprete de vozes que ainda não podem comparecer no nosso habitat, vamos dizer assim, né? Porque não tem credenciais, porque não atende aos modelos desse mundo. Então, mas se você pode especular, se você pode buscar uma sintonia com outras dimensões, né? Aí eu acho que sim, você pode se tornar um adepto das ficções. E aqui eu me lembro de uma coisa que o Lacan falava, que a verdade, a princípio, só pode aparecer como ficção. Nossa, a verdade só pode aparecer como ficção. A princípio, só pode aparecer como ficção, porque não tem lugar para ela. Isso aí merece refletir sobre essa frase. Então, eu acho que isso é uma coisa incrível. Nós deveríamos, né, ter lugar para as mentes especulativas. Deveríamos incentivar uma pedagogia específica para a mente especulativa. E as mentes especulativas, elas fazem muita diferença, porque elas acreditam numa coisa que ninguém está vendo, e comumente numa coisa que ninguém acredita. Então, essa sintonia, eu acho que ela é fundamental, porque é possível pensar, né, dentro de outras hipóteses, de que o mistério e o desconhecido procurem essas mentes para poder ter alguma expressão nesse mundo, né? E é interessante, porque muitas mentes que foram consideradas delirantes, não sei mais o que, foram mentes revolucionárias. Foram elas que fizeram a revolução. Assim. Eu acho que a pessoa precisa acreditar nisso. Se ela tem isso, ela precisa acreditar nisso. Tem que potencializar, dar um espaço assim, para isso, que isso não fique como uma coisa menor. Isso assim, parece um delírio, isso é uma alucinação, isso é uma babaquice. Nada, se você aposta nisso, você tem um espaço para a sua força especulativa, e acho que você não é um sensitivo se você não tem força de especulação. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Assim. Isso que é menosprezado hoje, eu acho que será uma força de grandes méritos no futuro. Assim. E acho que as forças especulativas é que apostam nas novas utopias. Agora, muito incrível, querido, que você falar dessas mentes especulativas, né, que você está praticamente convidando aqui a pergunta seguinte, infelizmente a última pergunta da nossa entrevista, lamentavelmente, mas assim é uma frase que me impactou muito do Júlio Verne, né, que ele fala assim: tudo o que um homem é capaz de conceber, de imaginar, outro homem será capaz de realizar. Né? Essa é uma frase muito, né, instigante, e ela também evoca a responsabilidade, o poder, o papel social do escritor. Né? É muito comum a gente falar da responsabilidade social do psicólogo, do papel social, da ética do psicólogo, mas não é tão comum assim você falar sobre essa responsabilidade do escritor. Né? E se a gente considera isso, que tudo que um homem é capaz de conceber, outro homem será capaz de realizar, você acha que vale a pena a gente exercer algum tipo de monitoramento dessas concepções, ou isso seria uma censura abominável que não pode caber em hipótese alguma? Qual a sua opinião a respeito? Eu acho muito difícil você estabelecer, assim, para a modernidade, a censura, se ela for se tornar uma legislação, você impreterivelmente vai questionar quem está legislando. E nós não temos essa condição mais assim. Né? Hoje nós estamos num outro tempo onde as pessoas vão aprender a se autolegislar.
dentro dos discernimentos, de uma nova modalidade de consciência, nós vamos passar do mal-estar para a nossa reverência ao bem-estar. O Freud nos deixou com a tragicidade do mal-estar, na medida em que ele dizia que quanto mais civilizado nós formos, mais neuróticos nós seremos. E essa é a condição do mal-estar. Mas eu acho que para uma nova concepção, tá, de um novo tempo, qual é a ética do bem-estar? Nós já sabemos qual é a do mal-estar, mas qual é a ética do bem-estar? E aí, cada um, a partir dos discernimentos e das construções de novas consciências, nós vamos nos tornar também adeptos do bem-estar, porque nós vamos chegar a uma ideia de que não pode haver bem-estar individual que não esteja alicerçado dentro de um entrelaçamento coletivo. Essa consciência, ela está ficando para trás. Hoje, não posso ficar com o meu bem-estar aqui dentro da minha casa, sabendo que o planeta, se eu gastar muita água, vai faltar água, e que já está faltando água, e que se eu ficar gastando luz, e que se o alimento... Eu não tenho mais condição de ficar com uma consciência fechada entre as quatro paredes, assim, da minha casa. Então, acho que a nova consciência ela vai propor uma nova ética, onde cada cidadão será a sua virtude e também cada cidadão será a sua própria vergonha. E acho que isso é uma coisa assim muito importante, porque nós chegamos a um momento em que nós temos que usufruir a nossa liberdade. Mas, curiosamente, como diz Hans Jones, de que a liberdade, ela impreterivelmente também nos leva às novas concepções da responsabilidade. Então, liberdade e responsabilidade não tem como andar separados, né? E acho que para essa nova concepção nós estamos precisando de pessoas que puxem de uma forma efetiva essas novas concepções. Nós não podemos falar nas instituições moralizantes, porque as pessoas que ocupam lugares moralizantes, às vezes são pessoas que não têm moral nenhuma. Então, isso acaba descrendo da própria moral, tá entendendo? Então, não dá para confiar nisso. Assim. Nós estamos perante uma nova concepção, uma nova ética cidadã, uma nova concepção de cidadania. E isso eu acho realmente que começa em cada um de nós, né, na medida em que a gente possa se tornar um construtor do bem-estar. Respeitamos todos os protocolos do mal-estar, damos razões ao Freud, compreendemos até onde ele pôde chegar, mas nós temos que ir além do Freud e começar a construir uma efetividade do bem-estar. E o bem-estar corresponde a uma nova consciência, e uma consciência de um universo relacional, onde não é mais substantivo, não é um, outro, isso ou aquilo, não. É um conjunto de relações onde as coisas se apresentam nos seus modos relacionais. Uma coisa está para a outra, assim como a outra coisa está para a outra, e se você mexe em qualquer... Isso está mexendo com o todo. Então, essa consciência ela já está aí, né? Eu acho que ela já está sendo usufruída por muitas pessoas, e acho que esse é um caminho, né? E a nossa alegria de podermos estar partilhando também dessa nova consciência. Isso nos alegra imensamente e tem sido o modo como nós estamos conseguindo fazer a travessia nesse mundo tão carente, tão violento, tão difícil, cheio de penúrias, de mal-estar, e a gente poder viver esse bem-estar e oferecer esse bem-estar para aqueles que querem e que podem estar junto conosco. Que assim seja, meu irmão, viu? É um grande exercício. Você está fazendo essa jornada luminosamente, lindamente. Eu sou muito grato por ser testemunha dessa jornada que você está fazendo, querido. Viu? Gratidão mesmo por sua existência.
Gratidão Eu te agradeço, querido. Eu também tenho muito, é uma honra muito grande, eu tenho muita admiração por você e te agradeço imensamente aí esse encontro. Muito obrigado e um abraço para você.